Conhece aquela história viral sobre corvos deixando presentes? Às vezes não é sobre o que eles dão, mas o que eles tiram. Recentemente, Ryan viu uma postagem viral sobre corvos deixando presentes para as pessoas, e isso o lembrou de algo que aconteceu quando ele era criança. Ninguém acreditou nele naquela época, mas depois de ver aquela história viral, talvez alguém acredite agora. Quando Ryan era jovem, a sua amiga Madison o ensinou tudo sobre corvos. Ela costumava deixar amendoins e restos de comida no parapeito da janela para eles todas as manhãs. E quando eles se encontravam para caminhar até o ponto de ônibus, os pássaros às vezes o seguiam, grasnando. Ela tinha nomes para todos eles, mas o seu favorito era aquele que ela chamava de Ágata, um pequeno pássaro curvado como um pedaço de sombra com penas de cauda esfarrapadas. Todas as manhãs, Ágata e os outros gritavam do lado de fora da janela de Madison, até que ela preparasse a comida e às vezes, quando ela voltava da escola, descobria que eles haviam deixado coisas para ela em troca. Latas de refrigerante, pedrinhas, pedaços de papel alumínio, bolotas. É um tesouro para eles, dizia Madison. Eles adoram coisas brilhantes. Vê como esse botão azul brilha? Ou quando eles deixaram uma tampa de garrafa de metal, Ryan riu e disse que era lixo e que ia jogar fora. Mas Madison disse: nunca ignore os presentes dos corvos. Ela pegou a tampa da garrafa e todas as outras coisas e enrolou arame em volta de cada objeto para fazer uma espécie de pulseira com pingentes que ela usava em todos os lugares. Outras crianças brincavam com ela, mas Ryan sempre achou fofo o modo como ela tinha tanto vínculo com os pássaros. Então um dia ela desapareceu. As pessoas olhavam para todos os lados. Madison caminhou sozinha até o ponto de ônibus e nunca chegou à escola. Ryan estava gripado naquela semana. A polícia vasculhou o bairro. Ryan ainda se lembrava de como a polícia apareceu e fez perguntas a EOS e seus pais. Perguntou sobre os vizinhos e seus pais o ligaram brevemente para que pudessem conversar com Ryan sobre o caminho que Madison e ele tomavam até o ponto de ônibus. Foi quando Ryan descobriu que ela estava desaparecida. Ryan não se lembrava muito das perguntas deles, só que ele ficava ali sentado, enrolado em um cobertor, e de vez em quando tossindo, atordoado, e com a sensação de que tudo aquilo devia ser alguma piada terrível, e que a qualquer momento Madison estaria na sua janela, batendo e perguntando: "Bora jogar?" A polícia aconselhou os pais de Ryan a não permitir mais que ele andasse sozinho até o ponto de ônibus. Foi quando Ryan ouviu um grasnado e olhou para a janela. Um corvo estava empoleirado em uma árvore lá fora. "Eles vão encontrá-la?" perguntou Ryan à sua mãe, mesmo sabendo que ela não tinha resposta. Ninguém fez isso. Os dias se passaram e não havia nenhum vestígio de Madison. E na segunda-feira a mãe de Ryan o levou para a escola. Parecia que Ryan não iria mais pegar o ônibus sozinho. Ryan convenceu sua mãe a comprar algumas amêndoas. Passou por cima da pequena cerca e foi até a janela de Madison e colocou as amêndoas no parapeito, porque imaginou que ela iria querer que ele alimentasse os corvos enquanto ela estivesse fora. Ryan ainda continuava esperando por ela, embora a cada dia essa esperança morresse um pouco mais. Ele se sentia incrivelmente triste. Cerca de uma semana depois do desaparecimento dela, Ryan encontrou uma moeda e uma bolota no parapeito e colocou elas no bolso. Assim que levantou a cabeça, Ryan teve uma visão rápida e assustadora. Um pássaro preto esfarrapado estava empoleirado na cerca, o observando. Seu bico se abriu e ele grasnou. Ryan disse com um pouco de medo e uma voz baixa: "Lamento que ela não esteja aqui para alimentar você. Vou tentar alimentá-lo quando puder." A cabeça do pássaro se inclinou, um olho preto brilhante olhando Ryan, e então, de repente, ele voou para longe. Na manhã seguinte não havia novos presentes, mas o corvo com as penas da cauda esfarrapadas estava lá. O pássaro chegou incrivelmente perto, parecendo tentar olhar Ryan bem nos olhos. Foi quando Ryan ouviu a voz de Madison na sua cabeça. Todos aqueles fatos sobre corvos que ela costumava contar. Eles são muito mais espertos do que as pessoas imaginam. Eles conseguem se lembrar de rostos humanos e fofocam se há um humano mau e todos avisam uns aos outros. E, de repente, um arrepio percorreu a sua espinha. Uma ideia invadiu o cérebro de Ryan. Foi quando ele perguntou ao corvo: "Você sabe o que aconteceu com Madison?" A cabeça do corvo virou. "Madison", repetiu Ryan. Os corvos podiam aprender palavras.
Eles eram bons imitadores. Ryan nunca tinha ouvido nenhum dos corvos de Madison falar, mas eles a observavam o tempo todo, ouviam a ele e a outros chamarem seu nome. Madison, gritou Ryan novamente. O pássaro de repente voou para longe dele, apenas para pousar nos galhos de uma árvore e grasnar. O coração de Ryan bateu forte. O corvo estava o levando para algum lugar. Era um dia frio e úmido de novembro. As nuvens pairavam baixas e pesadas no céu. A mãe de Ryan ficaria preocupada se ele demorasse muito, mas ele não se importava mais. Ele correu pelas folhas molhadas e entrou na floresta. Nada importava, exceto encontrar Madison, se ela estava viva ou... Ryan não queria pensar nisso, mas já fazia uma semana. O corvo com penas irregulares na cauda voava toda vez que Ryan se aproximava de seu poleiro, arrastando ele gradualmente para mais fundo na floresta escura. As folhas brancas das árvores obscureciam o sol, e Ryan notou mais pássaros, empoleirados como folhas pretas em dedos esqueléticos. Então Ryan parou quando o corvo que ele seguia pousou no telhado de uma casa. Era uma casa velha e destruída, cercada de lixo, pneus, restos do que um dia poderia ter sido uma horta. Os postes que sustentavam o telhado da frente da varanda estavam estilhaçados. As escadas que levavam à porta da frente curvavam-se e a pintura da porta descascava. Uma caminhonete estava parada na entrada de cascalho que serpenteava por entre as árvores em direção à rua pavimentada em algum lugar além. Ryan conhecia esta casa. Pertencia a um homem chamado Crandall, mas Madison e ele o chamavam de o homem que olha, porque aparentemente Madison o pegou olhando para ela uma ou duas vezes quando ela passou por sua propriedade. Foi por causa dos comentários dela sobre isso que os pais de Ryan e os dela os fizeram caminhar juntos até o ponto de ônibus. Mas eles não sabiam muito sobre ele, exceto que ele era um recluso e parecia ter 30 e poucos anos. Pelo que se sabia, ele cumpria a lei e não tinha antecedentes criminais. Ryan nunca gostou dele, mas a polícia já deve tê-lo interrogado e não encontrou nada, porque ele viu fumaça saindo de sua chaminé. Então o pássaro olhou para Ryan. Os seus amigos empoleirados nas árvores que estavam à volta também olharam para Ryan. Foi quando ele teve a certeza de que eles tinham o trazido até ali, mas não havia nada que Ryan pudesse fazer sozinho. Então ele correu de volta para casa, entrou pela porta da frente e anunciou a OS seus pais que sabia quem havia levado Madison. Eles contataram a polícia, mas quando o garoto contou a OS policiais sobre os corvos que o levaram até a casa de Crandall, eles começaram a rir dele. Garoto, eles provavelmente só queriam que você os alimentasse, disse o policial que parecia estar no comando. O policial garantiu que a propriedade de Crandall havia sido revistada minuciosamente. Seus pais pediram desculpas por desperdiçar seu tempo, e depois que Ryan foi para o seu quarto, ouviu todos eles falando em voz baixa sobre como as crianças lidam com essas coisas à sua maneira. Só restava uma coisa a fazer então. Ryan teria que encontrar Madison sozinho. O dia seguinte era sábado, e seus pais geralmente dormiam até tarde nos fins de semana, o que significava que ele teria pelo menos algumas horas antes que eles viessem o procurar. Ryan acordou cedo, colocou os sapatos e o casaco e saiu. O leve vermelho e rosa do amanhecer se espalhou pelo céu enquanto o sol nascia por trás das árvores. Como sempre, Ryan trouxe comida para os corvos. Ele até tentou fazer um colar com os presentes que eles deram, embora não fosse tão artística quanto as de Madison. Ele viu vários corvos no quintal dela, esperando por ele. Ryan deu bom dia e espalhou amendoins para eles e disse várias vezes o nome de Madison, em voz alta, e depois atravessou o quintal e entrou na floresta, seguindo o caminho que os corvos haviam mostrado antes. A casa de Crandall ficava a uma boa caminhada, e demorou algum tempo até que finalmente chegasse à área certa. Assim que Ryan viu o revestimento bege dilapidado, diminuiu a velocidade, de repente muito consciente de quão altos eram seus passos através das folhas caídas. Alguns corvos o observavam. Ele nem sabia se eram os corvos de Madison ou outros corvos. A floresta estava cheia deles nesta época do ano. Ele não viu as penas irregulares da cauda do único corvo que conseguia reconhecer, aquele que Madison chamava de Ágata. Mas mesmo que fossem corvos diferentes, ainda assim ele se sentia melhor por tê-los por perto, e tocou no colar para dar sorte.
Com cuidado, mantendo um olho na porta da casa para o caso de o homem que estava olhando sair, ele começou a procurar. Então Ryan olhou para cima. Penas da cauda desgrenhadas. Corcunda como sempre, Agatha o observou de um galho, grasnou e saiu voando. Seu coração disparou. Ele seguiu o pássaro. Eles se aventuraram mais fundo na floresta ao redor da casa, e finalmente o corvo pousou em um velho tronco caído. O solo próximo estava mexido, dava para ver até com as folhas espalhadas, e o corvo estava bicando alguma coisa. Uma tênue faísca de luz. Uma dose de refrigerante foi o que Ryan viu primeiramente. Uma pastilha de refrigerante com um pedaço de arame enrolado. O sangue batia em seus ouvidos com tanta força que era como um rugido, uma cascata caindo em suas veias. Ryan não conseguia ouvir nada além da batida do seu coração, soando em seus ouvidos como um gongo quando estendeu a mão trêmula e tirou das folhas a pulseira com pingentes de Madison. Então ele agachou e começou a cavar no solo com o corvo empoleirado logo acima, na árvore morta, o observando. Grasnidos repentinos atrás de Ryan. Ao seu redor, uma série de grasnados curtos e agudos. O corvo no tronco, Agatha, abriu o bico para cacarejar para Ryan e saiu voando. Ei! O gelo bateu nas veias de Ryan ao som da voz profunda. Ele pulou, girando, e uma mão áspera o agarrou, o homem olhando. Seus olhos eram duros e brilhantes, mais azul que o céu. Eles poderiam ter sido olhos bonitos se não fossem tão frios em seu rosto vermelho e barbudo. Que porra você está fazendo na minha propriedade? Ele exigiu, levantando o garoto pela gola da sua camisa. Socorro! Gritou Ryan. Socorro! Uma mão enluvada tapou sua boca. O garoto lutou e se contorceu, mas não adiantou. O homem o arrastou de volta por onde Ryan havia vindo, em direção à varanda da frente de sua casa. Foi quando os corvos começaram a grasnar bem alto. Cale a boca! Gritou o homem. A princípio, Ryan pensou que o homem estava gritando com ele. Então percebeu que ele estava gritando com os corvos. Eles estavam quase na porta da frente, quando um corvo voou bem próximo. E o homem praguejou quando uma vibração passou por cima dele. Seu aperto em Ryan afrouxou, depois soltou quando o homem tropeçou para trás para golpear algo que voou direto em seu rosto. Ryan correu. O homem também se pôs a correr atrás do garoto, mas os corvos estavam entrando e saindo, bombardeando-o, e ele tropeçou. Ryan correu com todas as suas forças, tomando o caminho de casa, sem olhar para trás. Ele se perdeu no caminho e por um tempo ficou vagando pela floresta. Finalmente, chegou em casa e começou a gritar para sua mãe e pai chamarem a polícia. Quando ele contou aos policiais sobre a pulseira, eles pediram para mostrar onde estava. Mas toda a floresta parecia igual quando Ryan levou os policiais de volta à casa de Crandall. Sem os corvos, o garoto não conseguia encontrá-la. Procuraram por toda parte, e nada da pulseira. Os policiais começaram a pensar que o garoto estava inventando tudo. Então os policiais interrogaram Crandall. O homem admitiu que encontrou o garoto em sua propriedade, vasculhando as folhas, e disse que o agarrou para tentar levar ele para casa. Ele também acrescentou que ele era um incômodo e que queria uma ordem de restrição para manter o garoto e a outras crianças fora de suas terras. Das árvores acima, os corvos observavam, e eles assistiram enquanto os pais de Ryan o levavam para casa. Ryan se trancou no quarto e chorou no travesseiro a noite toda porque ninguém acreditava nele, o que significava que o desaparecimento de Madison permaneceria para sempre sem solução. Até hoje, o desaparecimento dela é um caso arquivado. Ryan nunca recuperou a pulseira. Ou ela ainda está perdida nas folhas, ou Crandall a descartou. Ryan sabia que não era um final feliz. Como mencionado no início, ninguém acreditou nele naquela época sobre os corvos. Madison estava certa, porém, sobre seus presentes. Os pássaros não trazem lixo. Eles são muito criteriosos nos presentes que escolhem, e Ryan sabia disso porque, alguns dias depois do incidente com Crandall, ele estava sentado do lado de fora, deprimido, diante da janela dela. E os corvos trouxeram um presente para ele se sentir melhor. Foi quando Ryan enxugou suas lágrimas dos olhos e viu, através da sua visão embaçada, que os corvos haviam deixado algo no parapeito. A princípio parecia um par de bolinhas de gude disformes, cada uma quase toda branca com uma mancha azul brilhante como o céu. Longas caudas vermelhas pendiam das coisas pegajosas.
E quando a sua visão lacrimosa clareou, Ryan engasgou. Eram olhos humanos,